Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 3 de agosto de 2024, né? É um sabadão aqui em São Paulo. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Peço a Ele que na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado à minha pessoa. Apresenta a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, Pai, ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, livrando, cortando um laço, quebrando um arco, desfazendo toda a obra das trevas. Porque a sua palavra diz, operando Deus, quem impedirá. E eu creio, Senhor, que o Senhor é fiel para guardar e livrar de todo mal. Senhor, visita, Pai, o lar, a família dessa pessoa, Senhor Deus, tiver alguém lutado que perdeu um ente querido, que você possa estar entrando com providência, curando, derramando bálsamo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Senhor, também apresento para os três poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário, visita, Pai, a nossa nação, visita o presidente, visita as crianças, pais que estão as crianças que estão em casa nesse final de semana, guarda, cobre com teu sangue, crianças que são abusadas, molestadas, meu Deus, quantas situações que o Senhor possa estar guardando, estar livrando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Hoje está na maratona, esses dias de Mateus, né? Deus, ele tem dado, assim, palavras, assim, cartas e livros para mim estar meditando junto com os ouvintes, né? Aqueles que vão estar assistindo, ouvindo, né? Para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor é vida, igreja. A gente tem que sair um pouco das alegorias, porque é muita alegoria, é muita meninice, né? Mas a gente precisa da palavra do Senhor, tá? Pra gente estar firme na rocha, pra gente estar andando com Cristo, pra gente não ser enganado, é somente através da palavra, né? É a palavra do Senhor, é um mistério do Evangelho, né? A qual foi nos revelada, é um mistério mesmo, né? E quando a gente, como diz Paulo, o apóstolo Paulo, em Efésios 6:19, o mistério do Evangelho a qual foi me revelado, esse mistério, quando é revelado para mim, para você, a gente passa a não ser uma menininha, a não ser um menininho que é levado por qualquer vento de doutrina, mas a nossa vida está baseada na palavra do Senhor. A nossa vida tem que estar baseada na palavra. Porque se você qualquer menininho, qualquer menininha que é levado em vento de doutrina, você é aquela pessoa que puxa saco do pastor, do bispo, do apóstolo, você não tem um fundamento na palavra do Senhor, né? Você não tem um caráter firmado em Cristo, né? Então você é uma pessoa vulnerável, você acredita em qualquer coisa, você acha que para você ter um cargo, alguma coisa, você precisa ser reconhecida pelo homem, não, a gente tem que ser reconhecida por Deus, tá? A gente tem que entender que os céus conhecem o que é seu e o inferno também. Então a gente tem que fazer a diferença nessa terra. Entendeu? A gente não precisa puxar o tapete de ninguém, a gente não precisa mentir, enganar, roubar, porque aquilo que é seu, o Senhor vai entregar nas suas mãos. Porque Eclesiastes 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, tá bom? Então, aí você que somos servos do Senhor, temos que estar na vontade do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz aqui em Mateus 10 assim: Jesus envia os 12. É tremenda essa palavra, porque essa palavra ela vai falar para mim e para você sobre ministério, tá bom? Como que deve ser baseado um ministério, né? O ministério de Deus, né? Porque o ministério de Deus, o Senhor, a partir do momento, na Sudecoma, né, que a gente começa a andar com o Senhor Jesus, né? Não é um dia para o outro, mas a gente começa a entender que nós somos simplesmente forasteiros nessa terra, mas que nós temos um Deus, né? Que está no céu. Seu filho Jesus está sentado à sua direita, terminou ali o trabalho do sacerdote, né? Sacerdotal na terra, está sentado à direita do Pai, né? Não era igual os outros sacerdotes que fazia de pé e continua de pé, né? Ele não, ele já está descansando porque ele completou a obra. Então eu e você ficamos aqui como ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê, né? Todo aquele que crê é salvo. Se você crê no nome de Jesus, no sangue de Jesus, você é salvo, né? Então isso que é importante para mim e para você, saber que nós estamos aqui de passagem, tá bom? Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é efêmero e passageiro, tá bom? Mas vamos prosseguir. Sinta só a palavra do Senhor aqui para mim e para você. Jesus envia os 12. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios e nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes se dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem
esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscite os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e dei também de graça. Eita, Jesus! Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu salário. Na cidade ou povoada em que entrarem, procure alguém digno de recebê-lo e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdam, e se a casa for digna, que a paz de vocês repose sobre ela, se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas dele. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas, eles e os gentios. Mas quando os prenderem... Só voltando aqui. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais, os matarão, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhe garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais um membro da sua família. Portanto, não tenha medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclame dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenha medo, vocês valem mais do que 1000 pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra seu sogro. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água fria a um destes pequeninos, porque eles meus discípulos, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, né? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, Mateus 10. Senhor Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu não fale aquilo que eu quero, mas eu fale aquilo que o Senhor tem para falar aos teus servos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, que eu diminua, como diz João 3,30. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, Jesus envia os 12. Começa o ministério aqui, né? Porque é quem? São os 12 apóstolos. A gente vê que Jesus, ele já começa falando assim, chamando seus 12 discípulos,
deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então, quem deu autoridade para os discípulos foi o próprio Jesus. Então, não foi algo que eles foram. Igreja, a gente tem que entender que na minha e na sua vida a gente tem que receber de Jesus, né? Aquilo que Jesus der para mim e para você, que ele nos chamar, que ele nos autorizar, que ele nos impelir a fazer, a gente tem que fazer, porque Jesus, quando ele manda, ele cumpre. E diz assim, o nome dos 12 discípulos. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que o traiu. Então, ele começa a dizer aqui o nome dos 12 apóstolos. Então, aqui começa o ministério. Então, é muito interessante que a gente vê que quando ele fala desse Simão Zelote, se fosse olhar pela história, esse Zelote ele não poderia fazer parte daqui. Mas ele reconheceu o chamado ministerial que Jesus era o próprio Cristo. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que os zelotes eles eram muito religiosos e eles tinham um zelo, sabe? Pela palavra, eles eram religiosos, eles eram um grupo revolucionário, né? De judeus que se opunha violentamente contra o domínio romano. Então, eles eram contra o domínio romano sobre a Palestina. Então, por ele ser esse grupo, né? Então, eles eram, vamos dizer assim, eles eram extremistas. Mas, que coisa mais linda, né? Simão, ele conseguiu ver ali, né? Simão Zelote conseguiu ver ali a grandeza do Senhor e ele passou a seguir a Jesus. A gente vê falar muito dos zelotes nos 400 anos de silêncio, ali na história dos Macabeus. Não, são os livros apócrifos, não faz parte da nossa Bíblia católica, mas ele é da nossa Bíblia evangélica, vamos dizer assim, cristã, mas faz parte da Bíblia católica. E tem uma história muito linda ali, né, dos Macabeus, onde fala muito da história dos zelotes. Então, assim, você tem uma gama ampla ali de homens que lutaram, né, em favor, né, do zelo ali, do que era da palavra do Senhor, porque naquela época o domínio romano já havia tomado conta, né, e os sacerdotes e os da lei já havia se contaminado, e os zelotes, eles lutavam para permanecer ainda aquilo, né, que Jesus ainda estava dando, vamos dizer assim, a lei, né, eles zelavam ainda, né, eles cumpriam. Então, vamos pular mais um pouquinho e dizer assim, Jesus enviou os 12, aqui ó, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Mas por que Jesus falou para eles não se dirigirem aos gentios, né? Não se dirige aos gentios e nem entre alguma cidade dos samaritanos. Porque, na realidade, Jesus ele veio para os judeus. A palavra diz que eles não aceitaram, né? E aí, todos que lhe aceitaram deram o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente vê que acontece o quê? O evangelho ele teria que ser proclamado primeiro aos judeus. E realmente foi proclamado aos judeus. Mas eles aceitaram? Não. Não aceitaram. Foram pouquíssimos que aceitaram. Então, a gente vê que as boas novas que foi dada para os judeus, que eles deviam receber, eles não receberam. Então, o que acontece? Ele foi disparada para quem? Para os samaritanos, que era uma raça misturada de sangue, né? Entre judeus, assim, teve uma mistura, né? E quando o povo de Israel foi deixado para trás, ali no exílio de... como é que a gente pode dizer? Na época ali de... Ai, gente, também me fugiu o nome dele aqui. Nossa, esses dias eu preguei ele ainda. Do profeta Jeremias. Pronto. No exílio ali do profeta Jeremias, entendeu? Quando o povo foi exilado ali do rei Nabucodonosor, nesse meio tempo ali, houve uma mistura, né? Então, o samaritano não era puro, não era uma mistura, tá? Não era judeus puros, havia uma mistura. Então, e tinha também os judeus, né? Os judeus não, os gentios, que somos nós, né? Quem eram os gentios, né? Foi o povo que foi trazido ali da parte dos assírios, pelos assírios. Então, esses eram os gentios. Então, tinha uma hostilidade entre os samaritanos e os judeus. Eles também não gostavam dos gentios, né? Porque os gentios ficavam lá no meio termo. Então, isso é muito interessante, porque a gente vê que Jesus ele veio para os
os judeus não aceitaram. Ele diz assim, João 1:1, e todos que o receberam deram-lhe o poder, né? A palavra veio para os seus, a palavra própria Cristo, e os seus não receberam, e todos que o receberam deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Após a morte de Jesus, vou chamar algo interessante aqui assim, né? Jesus, a gente vê que Jesus, quando ele chega para a mulher de Samaria ali, né? Ele fala assim, mulher, se tu soubesse quem te pede água, né? Tem água da vida. Ela fala assim, como assim, né? E depois ela fala assim, ele fala assim, aqui é onde Jacó, pai Jacó, né? Então, assim, ela tinha uma ideia, ainda que naquele monte ali, que estava esperando, mas depois ela consegue enxergar Jesus, né? Da mulher de Samaria. E aí ela vai, pode dizer que a primeira missionária, ela fala para os samaritanos recebem Jesus, né? E eles pedem Jesus para ficar 3 dias com eles, Jesus fica, e ali acaba quebrando esse paradigma aí entre judeus e samaritano, né? Jesus ali ganha ele. A gente vê que lá em Atos também tem o Pentecoste dos samaritanos, que eu acho que desce ali em Samaria, acho que é Atos 8, 9, por aí. Ainda tem o Pentecoste dos samaritanos. Ou seja, são 3 tipos de Pentecoste. A gente está falando aqui de 3 tipos de pessoas, e também há 3 tipos de Pentecoste. A gente vê que Atos, tem o Atos dos Apóstolos, quando Jesus ele desce, né? O primeiro que tá lá, os apóstolos, né? Que desce o Pentecoste, são batizados ali, né? Você vai ficar aí até que do alto seja revestido. Depois tem o batismo também dos gentios, né? Dos gentios. E também tem o batismo do samaritano. Olha, eu tô falando aqui, deixa eu mostrar onde é que tá, pra mim não ficar só nas minhas palavras, tá? Porque a gente tem que pregar e mostrar, porque a gente tá aqui, é o ensino que a gente tá aqui, tá bom? A gente tá aqui pra aprender a palavra de Deus. Vamos lá. Atos 1 diz assim... a vinda do Espírito Santo, tá em Atos 2, tá? A vinda do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Aí tem o Pentecoste, eles são batizados. Quando a gente chega mais pra frente, em Atos, Ananias e Safira, a escolha do 7. Eita. Aí também tem... Meu Deus do céu. Oxi. Ai, Senhor, peraí, viu? É que quando a gente prega assim ao vivo, a gente não tem muita coisa. A gente tem que mostrar como que se encontra. Vamos lá. Em Atos 2, tem a descida do Espírito Santo de Deus sobre os judeus, ok? Atos 8, tem a descida do Espírito Santo de Deus sobre os samaritanos. E Atos 10 tem a descida do Espírito Santo de Deus sobre os gentios. Mas por que sobre os gentios? Porque você vê que tinha 3 tipos de gente ali, a gente acabou de falar, né? Então, a gente vê que Atos 10 é de Cornélio, né? Que Pedro fala assim, não, Senhor, que eu não toco em coisa imunda, lá. E aí Deus mostra, não, Deus fala assim, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei, Pedro. Aí ele vai na casa de Cornélio, né? E Cornélio é batizado. E a gente vê no 8 aqui também, Filipe em Samaria, né? Ele vai lá pregar em Samaria, ali há um batismo ali, né? Com os samaritanos, o Espírito Santo de Deus desce ali em Atos 8, 25, que é o dos samaritanos, tá bom? E diz aqui assim, no 24, Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada. Ai, gente, cadê, gente? Não, aqui tá falando do herege já. Mas assim, eu sei que é aqui, no 16, tá bom? Depois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados do nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, tá bom? Essa parte aqui é tremenda, essa aqui é a parte do batismo. Vou até colocar aqui, porque às vezes a gente que prega fica meio perdido. Então, o que a gente vem ver, né? Eu venho mostrar para vocês aqui na palavra do Senhor. Que esses 3 tipos aqui de gentios são os 3 tipos que depois, né, é batizado ali por Jesus, tá? Vou até colocar aqui, só um minutinho, vou dar um pause aqui pra... Ai, desculpa, porque eu tive que anotar aqui. Quando eu começo, Deus vai mostrando as coisas, né, pra ver onde é que tá, e a gente vai marcando, né, pra gente não se perder. Então, a gente vê que tinha essa separação, mas a gente vê que daí, quando a gente vê aqui, aí depois diz no 6 assim, no 6, né? Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não dirijam aos gentios, nem entre as cidades alguma do samaritano, antes
dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, né? Por que as ovelhas perdidas de Israel? Porque Jesus, ele veio para quem? Para o povo de Israel, que realmente estavam perdidos, né? Por causa da profanação do povo ali, né? Dos sacerdotes, que não faziam as coisas como que eram, os da lei, né? Então, eles estavam perdidos, totalmente perdidos, sem palavra, né? Sem a direção mais, né? Então, Jesus diz assim no 7. Por onde forem, pregue essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos e expulse os demônios. Vocês receberam de graça e de graça dei. Então, a gente tem que entender que a obra do Senhor, ela é algo magnífica. Porque eu e você recebemos de graça. Então, assim, ninguém pagou nada. Porque quem pagou na cruz foi Cristo. Você tá entendendo? E ele vem dizendo aqui que já antes da crucificação dele, que nós recebemos de graça. Então, deixando um exemplo. Sabe? Eu sempre me pergunto, um dia uma irmã veio perguntar pra mim, irmã, se dá pra você pregar pro diácono da igreja, tal. Eu fui olhar, e tipo, ela me perguntou quanto que era. E eu falei assim, irmã, eu não cobro. Meu ministério eu sou missionária. Então, receber de graça deve. E eu tô esperando ela até hoje. Então, assim, o povo tá acostumado em cobrar. Você tem um valor, né? Ai, a irmã como psicóloga, eu queria que a irmã trabalhasse. Igreja, não é orgulho, né? Coisa, eu tenho uma bagagem, né? Assim, eu estudo a palavra, ministro pela misericórdia do Espírito Santo de Deus, é meu professor. Então, assim, eu me empenho, nem tanto como eu deveria, né? Então, assim, mas por que eu vou cobrar se é de graça? Se eu recebi de graça? Então, de graça eu tenho que dar. Então, assim, e o obreiro é digno do seu salário, né? Então, assim, eu gosto de falar por mim. Então, assim, eu tenho um Deus que me abençoa todo mês, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não posso falar assim, eu não tenho. Não, eu tenho. Esses dias mesmo eu falei assim, Senhor, minha conta tá zerada, a conta do meu esposo não tem nada. Daqui a pouco, 2 dias seguintes, Deus enviou coisas assim que eu falei assim, Jesus, né? Se eu trabalhasse um mês assalariado, eu não teria esse valor que Deus colocou na conta do meu esposo, né? E ele sabe das nossas necessidades. Então, mas por quê? Porque o obreiro é digno no seu salário. Eu não sou perfeita, igreja, sabe? Mas eu sempre estou para atender, né? Já falei para vocês que eu atendo, faço atendimento psicológico gratuito. Eu tenho até que atender os adolescentes esse mês, né? Então, assim, e eu pago para mim estar indo, não cobro deles. E Deus não tem deixado faltar. Você tá entendendo? Eu achei tão bonitinho, a paciente falou comigo assim, ai, nossa, você pagou esse consultório só para você me atender? Sim, porque você é muito importante. Então, assim, eu pago, porque Deus, ele dá condições, porque a obra do Senhor, o Senhor financia, entendeu? Então, assim, ele financia o meu ministério para mim abençoar os outros. E se eu olhar assim, eu não tenho. Você tá entendendo? Mas Deus tem financiado o meu ministério, né? Tem usado a minha mãe, tem usado o meu esposo para financiar o meu ministério, tem usado a minha irmã, né? Deus usa pessoas para abençoar o meu ministério. Então, assim, esse dia eu falei assim, mas você não trabalha, né? Eu falo, eu trabalho fazendo a obra de Deus. Antigamente eu tinha vergonha, viu, de falar isso. Porque parece que você é vagabunda, né? Fazendo a obra de Deus, como assim, né? Não, eu trabalho fazendo a obra de Deus, né? Eu visito, eu oro, eu intercedo pelas pessoas, né? Vou fazer visita, prego. Meu trabalho é esse, entendeu? Então, o obreiro é digno do seu salário. Então, a gente tem que entender isso, né? E às vezes as pessoas, elas não conseguem entender isso, acha que isso é algo inferior, né? Então, a gente tem que entender que a gente recebeu de graça a salvação, né? O amor de Cristo. Então, recebemos de graça e de graça deem. Entendeu? Então, a gente tem que receber isso. E as pessoas estão acostumadas que acha que a gente tem que cobrar. Eu não cobro. E eu faço com muito amor, sabe? Falar pra você que é fácil, não é fácil. Porque às vezes você pega retaliação, pega alguma coisa. Mas se o nome do Senhor é glorificado, o importante é isso. Pessoas sendo salvas. O que importa pra mim é isso. O resto, igreja, a gente vai levando. E a gente diz, a palavra diz aqui no 9, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos,
Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordões, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então, o que acontece? O Senhor, ele fala que o trabalhador é digno do seu sustento, entendeu? Mas, às vezes, as pessoas abusam. Esse trabalhador aqui, muitas vezes, abusa, sabe? Dessa parte aqui, eu vejo muitas pessoas abusarem, sabe? Das pessoas. Exploram os membros, tá? E não é assim que funciona. Porque o trabalhador, ele é digno do seu sustento. Então, se eu sou digna do meu sustento, então Deus, ele vai estar me sustentando constantemente. Por quê? Porque eu trabalho para ele. Porque eu trabalho na obra dele, sabe? Deus, ele não despeja. Todo dia ele manda o maná, porque ele quer que eu seja dependente dele. Lembra do povo no deserto? Então, ele vem, vamos continuar. Na cidade ou povoada em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrar em casa, saúdam. Tá bom? Se a casa for, se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para você. Você chega no lugar, Pai do Senhor, você fez a sua parte. Se a pessoa não tem paz para dar, problema dela. Mas você tem que ter a sua paz, né? Se alguém não o receber nem ouvir suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu estou enviando como ovelhas em lobos, portanto sejam astutos como serpente e sem malícia como a pomba. Então Deus, ele deixa claro para mim e para você. A gente vai chegar simbolicamente no lugar, né? Vai pregar, você é maltratado, sacuda. Né? Porque quem tinha isso eram os fariseus. Eles chegavam, sacudia, né? E saía. Quando chegavam na região gentílica, né? Então, eles falavam, é gentil. Ai, vamos sair daqui. Então, a gente tem que ter muito disso. Então, é uma advertência, né? Aqueles que rejeitam a Deus. Porque muitas pessoas rejeitam a igreja. Entendeu? Mas, infelizmente, elas não querem. Porque você servir a Deus, você tem regras. E ninguém quer servir regras. Nem todo mundo quer, né? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, com o tempo, a gente vai entendendo que não é a nossa vontade que tem que prevalecer, mas é a vontade de Deus, né? E isso nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer. Porque é difícil. Mas ele vem mais e diz para mim e para você. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas dele por minha... Olha que forte. Por causa de quem? Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores, reis, como testemunha a eles e os gentios, né? E eles foram levados. Quando a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê muito disso, né? Jesus, bem dizer, foi o primeiro, né? Teve João Batista também, que foi degolado aqui, né? Antes da morte de Jesus, por pregar a verdade. E por ir contra ali, por pregar a verdade, ele perdeu a sua cabeça, né? Então, quando ele fala que em Sodoma e Gomorra, né, haverá mais, como é que se diz? Ai, Jesus, como é que eu posso dizer? Que em Sodoma e Gomorra, eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra, sim, porque Sodoma e Gomorra não tinha conhecido a Cristo, né? E aqueles que conheceram, rejeitaram. Então, isso é muito interessante, a gente vê a palavra do Senhor, ela é sempre clara, né? Só não entende quem não quer. Mas quando... Ele vem falar para mim, para você assim, ó. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizê-los. Naquela hora lhe será dada o que dizer. Pois não será vocês que estarão falando, mas o Espírito falará por intermédio de vocês. Então, a gente tem que prestar bem atenção, porque quem vai falar por mim e por você é o Espírito Santo, né? E muitas vezes a gente é maltratado, a gente é rejeitado por amor de Cristo, né? Diz assim, o irmão entregará à morte o seu irmão. Aqui, ó.
O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai seu filho, pai o seu filho, filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Não tá diferente no dia de hoje. Isso aí tá te falando de 2000 anos atrás, né? E mais, todos os odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente tem que entender que por amor de Cristo nós seremos odiados, né? E somos igreja, e muito, né? E diz aqui no 23, quando forem perseguidos num lugar, fujam para outros, e garanto que vocês não terão percorrido toda a cidade de Israel antes que antes que venha o filho do homem, né? Então ele está dizendo que vocês podem pregar muito e ainda não vai chegar o meu dia, né? Então assim, porque é o dia do filho do homem, porque a gente pode dizer que, né? Pode-se dizer segundo a vinda de Jesus, né? A gente vai estar pregando, 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 e Jesus ainda não vai estar vindo. A gente sabe também que o templo de Jerusalém, que não era mais o templo de Jerusalém, é o templo de Herodes, né? Que Herodes já tinha feito já tinha botado a sua mão para agradar os judeus daquela época, né? Ele foi destruído 70 anos depois de Cristo, né? Então, quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido toda a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, Jesus, né? Ele está falando da sua vinda, né? E até hoje ele não veio. Ele diz na palavra dele, Amanda Suda Comané, que nem o filho sabe o dia e nem a hora que o pai há de vir. Isso é muito importante, né? A gente tem em mente isso. E a palavra ela vai mais fundo e diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Aí ele fala assim: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Então a gente tem que ser o quê? Como Cristo, né? Como Cristo. Então assim, basta o discípulo ser como seu mestre, né? A gente tem que ser como Jesus, né? Porque Jesus, nossa, é a perfeição. E muita gente, às vezes, acha pouco, sabe? A gente não tá acima de Jesus. Ninguém tá acima de Jesus. A gente tem que entender isso. Ninguém. Jesus é o cabeça. O restante é só corpo, braço, unha, pé, olho, nariz. Nem nariz, né? É pescoço e assim vai, coluna, né? Isso é muito interessante. Que a gente vê também que havia também, né, uma zombaria ali quando falaram que Jesus, ele era, aqui no 25, olha aqui, ó, basta os discípulos ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da família. Jesus, ele foi chamado de Beelzebu, né, pelos judeus ali, pelo pessoal, né, que queria defamar Jesus, né. A gente vê que os fariseus, né, tá em Mateus 9:34, mas os fariseus diziam, pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônio, né? Então, chamou Jesus de Beelzebu. Mas a gente vê, né, que Jesus, ele é Deus. Então, Satanás até tenta, né? Mas ele quer a todo tempo descaracterizar Jesus. Se ele não fizer isso, ele já tá perdido mesmo, mas ele quer envergonhar. Mas não adianta, porque ele já é um derrotado. No 26 diz assim: portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Então, Jesus, ele mostra o oculto e o profundo. O oculto e o profundo está nas mãos do Senhor. A gente tem que entender isso, né? O oculto e o profundo, Jesus, ele conhece todas as coisas. O oculto e o profundo está nas suas mãos. A gente tem que entender que o oculto e o profundo está na mão de Cristo. Não podemos deixar que o diabo ele venha nos enganar como ele tem feito há muitos anos. No 27, o que eu lhe digo na escuridão, fale a luz do dia que sussurrado em seus ouvidos. Proclame aos telhados, né? Aí ele vem e diz mais aqui: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Jesus, né? Ele tem poder de matar a alma e o corpo e jogar no inferno. E muita gente não tem se apercebido disso, né? Tem tido tanto medo do homem que esquece
de temer aquele que joga, né, o nosso corpo, a nossa alma no inferno. Aí ele vem e diz assim: não se vende 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles caindo no chão sem consentimento do Pai. Aí diz assim: até o cabelo da cabeça de vocês são todos contados. Portanto, não tenham medo, você vale mais do que 1000 pardais. Quem pôde me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então ele está dizendo para mim e para você, né? Esse pedacinho aqui, porque assim, a alma, né? A minha alma e a sua alma, né? O verdadeiro eu, o meu eu, é a minha alma, o corpo e a alma estão junto, atreladas, grudadinhas, né? E o que acontece? Mas elas se separam na morte, e aí na ressurreição elas voltam a se unir, o corpo e a alma, a volta, né? Na ressurreição, ambos vai estar juntos de novo, né? Então, tá lá em 2 Coríntios, a gente vai ver também Filipenses. Então, somente Deus determina o destino do inferno para o homem, né? Ninguém mais determina, né? O diabo, ele pode até falar, você vai para o inferno. Mas quem sabe se você vai para o inferno não é Deus, porque ele sabe do seu coração e das suas atitudes. Ninguém tem o direito de querer colocar você no inferno e tirar do inferno. Somente Deus, né? A gente tem que prestar bastante atenção nessas coisas. Por isso que eu fiz um parênteses aí. E a gente vê também que diz aqui assim no 33, né? Quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Então a gente tem que confessar Jesus. Não tem como você não confessar Jesus diante dos homens. Você tem que confessar no 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então, há uma negação. Se você negar, Jesus, ele vai te negar, que ele é claro. Vai para o inferno direitinho, não tem jeito. No 34 diz assim: não pense que vim trazer paz nessa terra. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ele veio trazer a espada. Aí ele deixa bem claro para mim e para você assim, ó. Pois eu vim fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Entendeu? Não tem como. Os inimigos dos homens serão os da sua própria família, né? Então, muitas vezes, nosso inimigo está dentro da nossa família. Às vezes, a gente tem pessoas que não é da nossa família, que a gente se identifica melhor do que os da própria família, né? Então, Jesus, ele fala que essa paz aqui é somente entre os crentes e Deus, né? Entre os homens que realmente buscam a Deus, você consegue sentir a paz. Porque dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, tem esse tipo de gente, né? Esse tipo de gente que não tem paz, que persegue, calunia. Então, assim, é tipo um contraste, né, entre Cristo e o anticristo. Ele tá ali pregando a palavra, mas ele tá lá, o adversário das nossas vidas, causando, né? E muitas vezes a gente não tá atento. Ele tem achado espaço dentro das igrejas nesses últimos tempos que não é brincadeira. Dentro da igreja é o que mais tem esse tipo de gente. E a gente não pode ser o tipo de gente que não agrada a Deus. Porque Deus, ele vê e sabe todas as coisas. Ele sabe quem é eu e sabe quem é você. Diz assim no 37, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que eu, não é digno de mim. Ele diz assim, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, a gente tem que tomar a cruz, né? A cruz é algo particular. Cada um toma a sua cruz e segue a Deus. Ele diz assim, no 39, quem acha a sua vida perderá, e quem perder a sua vida, por minha causa, encontrará. Então, a gente acha que tá perdendo servindo a Deus? Não, a gente tá ganhando, porque a gente vai tomar a nossa cruz. Qual é a sua cruz? É seguir a Deus e deixar as coisas do mundo, né? Tomar a sua cruz é dizer que você aceita a instrução de Cristo, né? A morte, a morte da minha carne passa a simbolizar a cruz, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, é uma dedicação, né, até a sua morte para Cristo, servir a Cristo, né? Então, isso é muito importante. Isso é que faz a diferença entre nós e o mundo, tá? Diz assim, quem recebe vocês, recebe a mim. Quem recebe, recebe aquele que me enviou. Muita gente tem que entender que quando você recebe uma pessoa que vai levar a palavra, você está recebendo a Cristo, né? Somente uma pessoa que vai de coração puro para pregar o evangelho. Muitos não, muitos vai na maldade, sabe? Tem muita gente que é interesseira. Ai, vou porque fulano tem dinheiro, porque...
Não, a gente vai ajudar, né? Porque Deus, ele é misericordioso. Aconteceu até esses dias assim meio estranho. Meu carro foi levar uma irmã e o carro quebrou o negócio em cima numa chuva. Aí eu parei num lugar, no outro, aí parei num posto de gasolina, aí o rapaz pegou lá e vai ali, vende e tal. Eu fui lá comprar, não tinha, voltei, o rapaz tirou de um lado o negócio do para-brisa e colocou no outro. Só que o rapaz me viu com aquela suva, ele achou que eu tinha dinheiro. Eu não tinha, eu tinha R$ 20. Eu ainda precisava pagar. Eu tava com um cartão de crédito. Porque com dinheiro realmente a gente quase nem anda, né? E meu Pix estava zero. Aí eu falei assim, moço, eu preciso trocar esses R$ 20 só pra me te dar 5, porque eu não tenho. Acho que ele pensou, nossa, mulher com essa estufa desse tamanho. Ele amarrou um pano no negócio lá, até eu consegui chegar em casa, mudou tal, consegui levar a irmã. Mas assim, igreja, às vezes a gente olha, é uma coisa, né? Deus me deu uma suva. Pela misericórdia, não tem faltado gasolina, Deus tem preparado, seguro, tudo. Mas assim, quem vê pensa que a gente tem dinheiro, a gente não tem. Né? A gente tem a fé, né? E Deus é aquele quem vai dando a cada dia um alimento. Então a gente vê aqui, ó, quem recebe você recebe a mim, quem me recebe, recebe aquele que Deus abençoe, aquele jovem que me abençoou aquele dia para me levar a missionária na casa dela, a pastora, né? Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta, quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo, né? Então assim, se você recebe, vamos terminar aqui, e se alguém der menos, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Olha que coisa linda. Então, quando a gente abençoa aqueles pequenininhos, aqueles que faz a obra, a gente tá abençoando, né, a Deus, tá abençoando o reino. Isso é muito importante, a gente tem que ter sempre em mente isso. Muitas vezes as pessoas acham que servir a Deus é você ter. Ah, Deus tem que estar. Gente, eu acho ridículo pessoas que abençoam aqueles que já têm. Isso não é ministério, tá? Isso é puxação de saco. A gente tem que abençoar os que não têm. Não quem tem. Quem tem não precisa, igreja. Sabe? Mas é uma inversão de valores nesses tempos, né? A palavra não é pregada, então eles falam o que quer, e as pessoas querem achando que tá abençoando. Ai, tem que abençoar o homem de Deus. Para com isso. Para com isso. Você tem que abençoar aquele que faz a obra, porque o obreiro é digno do seu salário, e muitos não têm nem o que comer. Tem muitas pessoas que fazem a obra sem ter dinheiro, anda descalço, sabe? Vai andando para fazer a obra. Esses vocês têm que abençoar, não esses lobo com melão de dinheiro do povo. Sabe? Isso me revolta. E quem realmente faz a obra de verdade, que visita, que não tem condições, eles não ajudam. Sabe? Isso é muito revoltante. Eu fico indignada com essa situação. Sabe? Você fala, ai, missionário. Não, minha filha, eu dou, eu oferto na vida de quem não tem. Porque eu não tenho, mas tem um Deus que propôs na minha vida, assim, condições, né? Igual eu falei pra vocês que Deus nos abençoou antes de ontem. Ontem eu abençoei 2 irmãs. Elas sim fazem a obra e não têm condições. Enviei a minha bênção para uma, enviei uma bênção para outra. E ofertei na igreja, fiquei feliz, né? Então, assim, é isso. Agora eu vou dar para quem não precisa. Acorda, pelo amor de Deus, uma coisa de jogar bolotas aos porcos. Eu não dou igreja. E esse evangelho da mentira aí, que, ai, tem que honrar o profeta. Que honrar profeta o quê? Pelo amor de Deus. Para com isso, né? Aqui o Senhor fala assim, quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo, né? Então, assim, tá falando dos discípulos que tá indo pregar. Então, se vai alguém na sua casa, humilde, ajuda, um justo, ajuda. Agora, você quer ajudar o pastor que tá com Rolex de 100 mil reais, 150, com a blusa, não sei da quanto, blá, blá, blá. Ô, acorda, pelo amor de Deus, gente, sai fora. Né? Por isso que o evangelho tá banalizado. Eu fico revoltada com essas coisas, sabe? Eu fico revoltada. Então, a gente tem que entender que, né, nesse tempo aqui, nos dias de hoje, houve momentos de perseguição. A hospitalidade naquela época, né? Ela era muito importante para eles fazerem a obra, né? E era um tempo perigoso. A gente lembra ali do samaritano, que o homem foi, né? Jogaram o samaritano, bateram e roubaram. Então, eles necessitavam. Então, Jesus, né? Mostra ali que aqueles que oferecem a bondade para com o povo de Deus receberá recompensa. Se você ajuda o pobre, você ajuda aquele missionário que faz a obra de verdade. Eu não estou falando daqueles que roubam o dinheiro do povo, mas aquele que vai à obra de verdade, Deus vai te recompensar. A recompensa vem do Senhor, vem do alto, vem dos altos céus, amém? Que Deus abençoe você. Você tem um final de semana abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que palavra maravilhosa, falou tremendamente comigo. Fazia tempo que eu não meditava nessa palavra.